Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Se fosse para mim ir embora, eu já teria ido. Eu até falei ali, né? Falei, acho que eu vou embora, porque cada um fala um pouquinho, então não precisa, só vou dar a bênção, chamar as crianças para orar o Pai Nosso e vou embora. Amém? Mas não é a vontade nossa, né? É a vontade do Senhor. Eu vou estar lendo aqui o tema da campanha, que se encontra em João 8, eu vou estar lendo o 31 e o 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repitam comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. É o nervoso, igreja. Ai, Deus. Que Deus colocou no meu coração: conhecereis a verdade. A verdade é quem? A verdade é Cristo. Porque Cristo é que nos liberta. Se verdadeiramente nós abrirmos o nosso coração e deixar Ele entrar. Se verdadeiramente nós virmos, né, na casa do Senhor e pedir para Ele entrar nos nossos corações. Porque Ele é a verdade, é Ele quem nos liberta. Ele nos liberta daquilo que nos afasta dele, né? Eu vou estar lendo aqui o que Deus colocou no meu coração. Jesus não aprova o pecado, mas nos leva ao arrependimento. A graça de Cristo não expõe para humilhar, mas para restaurar. Ele nos livra da condenação, mas também nos chama a abandonar o pecado. A verdadeira graça sempre conduz à mudança de vida. Jesus nos acolhe como estamos, mas não nos deixa como estamos. Ele nos chama, Ele nos capacita, mas nós não devemos ficar do jeito que nós estamos. Ele bate a porta, Ele não entra de qualquer maneira, Ele está à porta batendo. Aquele que deixar Jesus entrar e trabalhar na nossa vida, Ele vai trabalhar. Basta nós darmos o primeiro passo e abrir o nosso coração ao Senhor. Andar na luz é viver verdadeiramente em Cristo e fazer o que é certo, abandonar tudo que nos afasta da presença do Senhor. O que é que está afastando você da presença do Senhor? É o mundo lá fora, é as coisas lá de fora, né? Porque Jesus, Ele fala que Ele é a luz do mundo. Então, se Ele é a luz do mundo, se Jesus é a luz do mundo, então nós devemos andar sobre a luz. Nós devemos ser a luz do mundo, porque as pessoas devem olhar para nós e ver o que Ele faz nas nossas vidas, né? E aí, fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Mas, para nós conhecermos a verdade, nós devemos buscar o Senhor, nós devemos orar, nós devemos nos afastar daquilo que não é de Deus. As amizades, né? Como eu sempre falo, o celular. Porque se nós estamos ali, que nem esses dias, vou pôr eu como exemplo, porque essa semana foi muito difícil para mim estudar. Pois quando eu começava a estudar, aí batia aquele sono, tanto que meu filho, ele entrou no quarto, ele achando que eu estava estudando, eu já estava dormindo. Por quê? Porque é difícil, o inimigo não deixa. Ele
ele faz com que a gente fique com sono. Aí ele vai colocar um negócio agradável lá na televisão para você poder ficar assistindo e esquecer de Deus. Então nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Deus sempre nas nossas vidas. É que nem foi falado, que nós colocamos Ele, se a presença dele for, nós não iremos. Então nós devemos pedir direção ao Senhor. Senhor, eu devo fazer, Senhor, primeiramente a Deus e não ao amigo do lado, às coisas do mundo. Devemos olhar somente para Ele. Glória a Deus. Muitos acreditam ser livres, mas permanecem presos ao pecado, ao orgulho, à religiosidade. E a verdadeira liberdade é fruto de um relacionamento contínuo com Jesus. Permanecer em sua palavra é o caminho para viver livre de verdade. Permanecer na palavra é igual eu falei, buscar o Senhor verdadeiramente. É permanecer em Cristo, não olhar o que está acontecendo ao seu redor, e sim olhar para Jesus, independente das lutas, independente das circunstâncias, independente das provas que cada um passa. Problemas todo mundo tem. Não, eu passo por tantas coisas e eu não vou deixar de adorar o Senhor para adorar o mundo lá fora. Eu já fiquei doente, já passei por enfermidades, mas eu não vou deixar de adorar o Senhor. E a verdade é Cristo. Mas tem a mentira, porque o mundo lá fora ele prega a mentira. E quem é a mentira? A mentira é de quem? É do diabo, né? Eu vou estar lendo aqui o capítulo 8, João 8, o versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o pai da mentira é o diabo. Às vezes podemos olhar lá para fora e ver algo assim que vai, eu digo assim, encher os nossos olhos, mas não é bom para nós, né? Então nós devemos sim permanecer e olhar para a verdade. A nossa verdade é o Senhor, a nossa verdade é Cristo. Então devemos permanecer e olhar somente para Ele, porque lá fora nada nos atrai mais, né? Então, é igual falou, o pai da mentira. O que tem lá fora? Tem o funk, que ele está levando os jovens, né, lá para o funk. Tem o funk, igual eu falei, o celular. Você olha o celular, você vê coisas que não agradam ao Senhor, fazer coisas que não agradam aos olhos de Deus. Então nós devemos permanecer na presença do Senhor e permanecer em Cristo, porque foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos chamou, né? Ele que nos guia todos os dias, porque somente Ele que nos fortalece todos os dias. Amém? João 14, versículo 16. Foi Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então, se nós chegarmos a Deus, Ele vai chegar em nós. Ele bate na porta, igual eu falei, Ele está batendo. Ele está ali, ó, insistente, batendo. Basta nós abrirmos o nosso coração para Ele. Porque se nós não abrirmos o nosso coração, não tem como Ele trabalhar nas nossas vidas. Se nós não chegarmos a Ele, chegar a orar, buscar, ler a palavra, meditar de dia e de noite na palavra,
Às vezes é difícil, mas nós temos que tirar um tempinho para o Senhor. Eu trabalho das 8 até as 5. Então eu chego já em casa tarde. Às vezes eu não tenho tempo, mas a gente tem que tirar um tempo para o Senhor. De manhã, é igual foi falado aqui na hora do almoço. Então o que eu faço? Em vez de eu ficar lá na rodinha das meninas, eu me afasto, vou lá, pego o celular, fico olhando a Bíblia, porque eu tenho a Bíblia no celular. Então eu fico olhando a Bíblia no celular. Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se ele está falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, então nós não devemos olhar lá para fora. Se ele é a verdade, ele mesmo está falando, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que nós venhamos chegar a Deus, que nós venhamos olhar para ele, entregar o nosso caminho a ele, limpar o nosso coração, nos purificar das coisas que nos afastam do Senhor, né? Que não agrada a ele, que nós venhamos olhar somente para ele. Amém? Aqui, ó. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8. Então aqui ele fala que ele é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Do que será que nós temos que pedir para Deus para ele nos libertar? Né? Devemos olhar para ele, somente ele. Eu anotei um monte de coisa, mas na hora eu acho que some tudo. Seguir Jesus é escolher a luz, a liberdade e uma vida transformada. Uma vida transformada a partir do momento que nós vimos aqui na frente, aceitamos Ele, levantamos as nossas mãos. Nós já estamos aceitando Ele como o verdadeiro e o único Salvador das nossas vidas. Então, se nós deixarmos Ele entrar, Ele ter a liberdade de entrar nos nossos corações, nós sim vamos ter uma vida transformada. As pessoas vão olhar para nós e ver Jesus agindo nas nossas vidas. Podemos passar por lutas que nem todo mundo fala assim, mas você é tranquilo. Por que eu sou tranquila? Porque eu tenho Deus que cuida de mim. Porque se não fosse Deus, que nem falou, aquieta o seu coração, porque Deus ele vai fazer. Então não adianta a gente se preocupar. Então devemos olhar somente para Ele, porque Ele é a verdade. Ele é a vida, é Ele quem tira a vida e é Ele quem dá a vida. Então somente Ele para nos resgatar e para nos colocar de pé e para nos dar força todos os dias, né? Então fala, né? Que Ele é a luz do mundo, então nós devemos ser a luz do mundo, entregar o nosso caminho a Ele, chegarmos a Ele, né? Porque somente Ele que nos resgata. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Então devemos permanecer na palavra dele, né? Olhar somente para Ele e permanecermos em Cristo. Igual eu falei, às vezes fala assim, missionário, mas você não sabe o que eu passo lá fora, você não sabe a perseguição. Jesus passou por perseguição também. Quem será que ele passou e ele reclamou? Ele não reclamou. Então não devemos murmurar, porque Ele nos chamou. Ele nos chamou para nos resgatar, para nos limpar, para nos purificar. Devemos ter ânimo na presença dEle, adorar Ele com verdade, adorar Ele porque somente Ele nos dá saúde, Ele nos coloca de pé todos os dias para levantar, para trabalhar. Então somente Ele, então que nós venhamos olhar para Jesus, saber que Ele segura nas nossas mãos, que Ele nos resgatou, pois Ele é a verdade, é Ele que nos liberta. Então essa campanha, quando começou essa campanha, eu pego muito no meu pé, mas eu pego muito no pé do meu filho porque é jovem. Então os jovens, eles olham lá para fora, eles se dispersam por qualquer coisa. Então eu pegava muito no pé dele, eu falava, Gustavo, você tem que buscar verdadeiramente o Senhor, deixar Ele trabalhar na sua vida. Você tem que crer, porque se nós não crermos,
passar por uma situação e murmurar, como que Deus vai trabalhar? Então a gente tem que ter fé, assim como fala em Hebreus, que fala... Ora, a fé, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se é o firme fundamento das coisas que se esperam, como que a gente pode crer numa coisa que a gente não vê? As pessoas lá fora, que vão nas outras igrejas, elas veem imagem. Então elas vai ver a imagem e vai idolatrar aquela imagem. E nós cremos num Deus que a gente não vê. Às vezes eu fico olhando e falo assim, mas parece até uma coisa assim, é louco, né? Porque a gente vai crer numa coisa que a gente não vê. Então, como que a gente pode crer numa coisa que a gente não está vendo, que a gente não está pegando, que não está tocando, né? Então, nós temos que ter fé. Fé que Deus vai agir ao nosso favor. Vai fazer a vontade dele, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele vai fazer o que é certo. Ele vai fazer não para agradar os nossos olhos, porque nosso coração ele nos engana. Então, que nós venhamos ter fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, nós devemos esperar no Senhor, como diz no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Que nós venhamos esperar com paciência nele, ter fé e olhar para ele, né? A gente crê naquilo que a gente não vê, é difícil. Às vezes, para nós só que para Deus nada é impossível, né? Porque ele pode todas as coisas, pois ele é quem nos fortalece, como diz em Filipenses 4, né? Deus, ele nos fortalece. Então, que nós, às vezes, que nem eu falo, as pessoas olham e falam assim, mas como que você crê naquilo que você não vê? Mas a gente sente a presença do Senhor, porque a presença do Senhor é muito boa, assim, é muito bonita. Então nós devemos sim olhar para o Senhor e crer na palavra dele, crer que ele vai agir, crer somente no Senhor, porque ele é verdadeiro, ele não mente para nós. O homem pode falar, o homem pode fazer, que vai acontecer. Os nossos planos vêm do Senhor. Às vezes a gente pode ter planos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas será que Deus, ele vai permitir? Será que Deus está no negócio? Você conversou com Deus? Você orou a Deus para saber se Deus vai fazer? Então devemos colocar Deus nas nossas à frente de tudo, né? Deus sempre em primeiro lugar, pois ele é o verdadeiro, ele é o verdadeiro caminho. Então não há outro caminho, não há outro lugar para correr. Nós devemos correr para os braços do Senhor, pois ele é verdadeiro. Não tem outro caminho para seguir, somente o Senhor, somente o caminho do Senhor. Então nós devemos abrir o nosso coração, chegarmos a ele, pois ele vai chegar em nós se nós buscarmos verdadeiramente. Devemos ter fé, buscar, olhar e ver, ter fé. Nem que for num grãozinho de mostarda, como aquele grãozinho pequenininho, mas devemos ter, porque ele vai nos encher, ele vai nos limpar e ele vai nos dar aquilo que agrada aos olhos dele. Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que agrada aos olhos dele, né? Porque tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. E tudo no tempo dele, né? Como diz em Eclesiastes 3, 11, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado, né? Debaixo do céu. Então ele vai fazer, no tempo dele ele vai fazer. Não adianta a gente murmurar, não adianta a gente reclamar, mas tudo é no tempo dele. Voltando para o celular, meu filho está sem telefone, mas tudo há um propósito, né? Que nem eu falo para ele, eu falo assim, espera a paciência do Senhor. Tudo tem um tempo determinado, você não sabe por quê. Se você perdeu o seu telefone, alguma coisa tem isso. Então tudo tem um propósito. Quando nada acontece nas nossas vidas sem um propósito. Nada acontece sem Deus permitir. Porque Deus ele permite a gente passar pela prova. Ele permite. Então às vezes ele permite para quê? Para nós buscarmos mais,
para nós ler a palavra do Senhor. Então algo tem nisso, né? Porque que nem Ana, se não fosse pela Penina, ela não ia buscar o Senhor, ela não ia lá no templo para orar e buscar o Senhor. Então tudo tem um propósito na vida do Senhor. Então há um tempo determinado em todas as coisas. Há um tempo determinado, há tempo da gente se achegar com uma pessoa, há tempo da gente se separar, há tempo da gente ficar fraco na fé, e Deus ele vai nos renovar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então só Deus ele nos liberta daquilo que não agrada a Ele. Somente Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser seguir a Jesus. A palavra é bem clara, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é Jesus. E do que nós temos que nos libertar? Algo que está entristecendo ao Senhor, pode ser alguma coisa que está impedindo você de buscar o Senhor verdadeiramente. Então tudo tem um propósito. Eu creio que quando veio essa campanha no coração do pastor, não é fácil a gente abandonar aquilo que está nos impedindo, né, de buscar o Senhor verdadeiramente. E nem eu pus no meu coração e falei assim, no domingo eu não vou mexer no celular. Assim, eu não vou mexer no celular, porque eu pensei, eu vou ler a palavra e não vou mexer no celular. Aí vem o Gustavo, abençoado, com o telefone, eu falei, vai esse celular pra lá. Hoje, que nem hoje, eu não vim pra consagração. Aí eu falei assim, eu vou ficar em jejum. Aí ele foi e comprou um pastel. Aí eu peguei, olhei assim, já deu a vontade de pegar. Aí eu peguei um pedaço ali. Mãe, você está em jejum? Eu falei, é mesmo, top, é bom. Falei, vai comer esse pastel para lá. Eu falei, então a gente tem que sim nos revestir da palavra do Senhor. Jejum, oração, buscar o Senhor verdadeiramente, entendeu? Então mesmo que não estamos, não estamos que nem vindo na consagração, devemos tirar um tempo para o Senhor, buscar Ele, né? Mesmo assim, quando na semana, um tempinho para o Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda adoração para Ele. Então, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para Ele trabalhar nas nossas vidas, nós temos que nos afastar, nós temos que nos abdicar de alguma coisa, nós temos que deixar alguma coisa de lado para poder deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. E não colocar Deus lá atrás no nosso problema. Devemos colocar Ele à frente. Senhor, está acontecendo isso. Abrir o nosso coração para Ele e buscar a Ele, nos libertar, pedir para Deus, me dá força. Se você não está conseguindo, então peça para Deus, me dá força para eu não fazer o que não agrada ao Senhor. Me dá força para conseguir continuar nessa campanha e não olhar para trás, não olhar para aquilo que está entristecendo o seu coração. Devemos pedir para Ele, porque Ele é a verdade e a vida. O caminho é só Ele. Então devemos sim dobrar os nossos joelhos e pedir para Ele. Se você não está conseguindo, então que nós venhamos pedir para Ele nos dar força e nos colocar de pé. Senhor, o que é que está me afastando de Ti? Então devemos abrir o nosso coração para Ele, entregar o nosso caminho a Ele, porque somente Ele que nos limpa e nos purifica verdadeiramente. Se nós abrirmos o nosso coração, chegarmos a vós, e Ele vai fazer, que Ele vai trabalhar. Então vamos deixar Deus agir na nossa vida, vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Que nós venhamos esta noite refletir o que é que está me afastando de Ti, do que eu tenho que me libertar. Se a verdade é Jesus, a verdade é o Senhor, então venhamos dobrar os nossos joelhos, chegar na nossa casa e falar, Deus, o que é que está me afastando de Ti? O que é que está fazendo entristecer o seu coração? O que é que está fazendo eu não olhar para você? É o desânimo, é alguma coisa que está te afastando, é alguma coisa no seu coração, que nós venhamos tirar a nossa angústia do coração.
toda mágoa? Será que eu tenho que perdoar alguém? Às vezes temos que perdoar, abrir o nosso coração. Então devemos sim pedir para o Senhor. Perdoar não é fácil, dependendo da pessoa que você tem que pedir perdão, não é fácil. Às vezes é uma pessoa que te magoou, que te entristeceu, e que nós venhamos pedir para o Senhor nos dar força para pedir perdão daquilo que não está agradando a Ele, né? Às vezes não é você está errado, a pessoa está errada, aí fala assim, eu não vou pedir perdão porque não foi eu que fiz, mas Deus está falando para você, independente da situação, independente do que você está fazendo, né? Independente do que a pessoa fez, se é você que não está errado, não a pensar assim, mas devemos pedir perdão. Será que é isso que está te afastando do Senhor? Uma mágoa, porque mágoa não é bom para o coração. Então, que nós venhamos essa noite meditar na palavra dele, saber que somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente ele que nos tira de lá de fora, é ele que nos limpa, que nos resgata. Então que nós venhamos entregar o nosso coração, abrir o nosso coração para ele. E tudo tem um tempo determinado, ele vai fazer. Basta nós pedirmos e agradecer a ele. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.